Muita gente não sabe disso, mas o seu sistema nervoso é a ponte entre o seu inconsciente e a sua realidade. Você não manifesta a partir dos seus pensamentos, você manifesta a partir do seu estado de ser. É exatamente aí que isso aqui entra. Você manifesta com base no que o seu corpo sente que é seguro sustentar e receber. E para fazer isso, existem 3 coisas fundamentais que você precisa entender. Primeiro, o sistema nervoso é a ponte entre a mente inconsciente e a realidade. O que isso significa na prática? Que todo padrão emocional, toda crença, todo trauma não está apenas na sua cabeça. Está codificado nos circuitos elétricos do corpo sem você nem perceber. A mente inconsciente se comunica com a realidade através do seu estado emocional e da sua fisiologia, não através da sua lógica e razão. Por isso você não consegue pensar o seu caminho para uma nova realidade. Você precisa sentir e acreditar corporalmente. Não é à toa que Yeshua, ou Jesus, em sua plena sabedoria disse: peça como se já tivesse recebido. Segundo, a sua frequência é a sua fisiologia. Então, o estado do seu sistema nervoso, se ele está calmo ou caótico, literalmente determina o que você atrai ou repele. Então, quando o corpo está em segurança, ele se abre para receber. É como se você estivesse enviando um sinal silencioso, dizendo: é seguro, eu posso sustentar, isso pode vir. Mas quando você está em modo de sobrevivência, o corpo faz exatamente o oposto. Ele repele. Não porque você não mereça, mas porque não é seguro para você sustentar aquilo naquele momento, já que o seu inconsciente sempre prioriza proteção e não expansão. Por isso tanta gente diz que eu estou tentando, eu estou fazendo tudo, mas continua frustrado. O esforço está no nível da mente, enquanto o corpo continua enviando o sinal que não é seguro receber aquilo. Terceiro, você não consegue manifestar além do que o seu corpo sente que é seguro sustentar. Então, se o seu sistema nervoso está mais familiarizado com estresse, ansiedade e escassez, ele vai sabotar qualquer expansão até que a segurança se torne o novo padrão. Reprogramar não é pensar positivo, é aí que muita gente erra. É ensinar ao corpo novos pontos de equilíbrio emocional compatíveis com aquilo que você diz querer viver. No fim, o trabalho não é convencer a sua mente, é treinar o seu ser. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Agora, se faça o favor e não deixa o desconforto te impedir de assistir os próximos 30 segundos desse vídeo. E se eu não merecer a sua atenção, você nunca mais precisa me ver. Se o próximo ano da sua vida foi exatamente igual ao seu ano passado, não vai ser porque você não tentou mudar, mas porque o seu cérebro defendeu com sucesso o que já é familiar. O sistema nervoso não se importa com seus objetivos, ele se importa com previsibilidade. Tudo aquilo que você pensa, sente e ensaia repetidamente se torna o padrão mais seguro para o seu cérebro. E mesmo que isso esteja te destruindo, mas essa é a parte que quase ninguém conta. A mudança não começa com motivação, ela começa quando o cérebro para de confundir uma dor familiar que você nem percebe mais com verdadeira segurança. Então, pensamentos repetidos fortalecem circuitos neurais na sua mente, emoções repetidas treinam a química do seu corpo, que é o seu estado de ser, e como consequência, essas emoções treinadas geram comportamentos repetidos que consolidam esses padrões na sua identidade, que é a sua pessoal realidade. Então, nesse ponto, a sua personalidade deixa de ser quem você é e passa a ser apenas o que você mais praticou. E aqui está a verdade desconfortável. O cérebro não consegue diferenciar aquilo que você ensaia intensamente na mente daquilo que você vive fisicamente. É por isso que tantas pessoas permanecem presas. Sem perceber, elas ensaiam mentalmente as mesmas preocupações, as mesmas reações e as mesmas desculpas. E depois se perguntam por que nada muda. Sem perceber mesmo, não é culpa delas, mas elas estão treinando para a mesma vida. E se você quer que o próximo ano da sua vida seja diferente, você não precisa de mais disciplina. Você precisa de um novo ensaio, novos pensamentos praticados de forma intencional, de propósito mesmo. Novos estados emocionais sustentados por tempo suficiente para se tornarem familiares. E aí novos comportamentos repetidos, até que o sistema nervoso pare de resistir àquilo. Mudança não é um traço de personalidade, é uma habilidade neurológica. Então, no momento em que você começa a praticar um futuro diferente, ao invés de apenas torcer por ele, o seu cérebro não tem escolha a não ser acompanhar. O que eu vou falar vai soar desconfortável, mas se você conseguir atravessar esse vídeo sem deixar a sua atenção deslizar para fora, você sai mais forte e consistente do outro lado. Chega um ponto em que seus problemas deixam de ser algo que você tem e passam a ser algo que você protege. A maioria das pessoas diz que quer se livrar dos próprios problemas, mas o que elas realmente estão viciadas
não é o problema em si, é no que o problema produz dentro do corpo. Então o seu corpo é uma farmácia química. Cada estado mental libera substâncias diferentes. Por exemplo, o estresse libera mais cortisol, o medo tende a liberar mais adrenalina e a ruminação libera mais noradrenalina. E quando esses químicos estão liberados com uma frequência suficiente, o corpo se acostuma com eles. Não porque eles sejam prazerosos, mas porque eles são familiares. Então, o estudo de Bruce McEwen, publicado em 1998 no New England Journal of Medicine, que é uma grande revista de medicina, mostrou que o cérebro prioriza previsibilidade química acima do bem-estar a longo prazo. Ou seja, o sistema nervoso aprende exatamente o coquetel que o seu estresse produz. E uma vez que o corpo aprende um padrão químico, ele passa a recriar situações que entregam essa dose. É por isso que as pessoas permanecem presas em ciclo que juram querer abandonar. A mente conta histórias, o corpo coleta as drogas e o cérebro não se importa se essa farmácia está te destruindo, ele só se importa se o fornecimento está constante. Familiaridade vence saúde. E aqui que está a armadilha. Quando um problema desaparece, a liberação química desaparece junto. E o corpo entra em abstinência. E o vazio que estava sendo tampado aparece. Não porque você perdeu o problema, mas porque você perdeu a dose. Então, o inconsciente faz algo perigoso aqui. Ele protege o problema, recria o estresse, tudo para manter o estado químico conhecido. É por isso que sua identidade acaba sendo construída em torno daquilo que você mais reclama. Reclamar também mantém essa farmácia aberta. Uma pesquisa de Sonja Lyubomirsky, de 2005, mostra algo chamado adaptação hedônica. Então, quando o seu sistema nervoso resiste ao que é novo, mesmo quando é melhor para você, porque gera menos prazer ali no momento. Então, se, por causa da abstinência que a gente falou, então se o caos parece normal e a tranquilidade parece estranha, você não está quebrada. Você está condicionado quimicamente. E o momento em que você para de alimentar essa farmácia interna é o momento em que a sua vida começa a mudar. Eu vou te dar um exemplo e para isso eu preciso te contar uma história pessoal minha que eu nunca falei aqui antes. Pode parecer besteira para alguns, mas os entendedores entenderão. Tem uns 2 anos e meio, em 2024, eu tinha acabado de começar a ter mais sucesso, dinheiro e depois de 2 anos fazendo conteúdo sem ganhar um centavo. Era um simples cara de 28 anos que morava com os pais. Eu fui para Dinamarca e eu saí uma única noite numa festa. Então, e aí saindo do banheiro da festa, eu avistei uma menina da Suécia que tinha tipo uma aura que irradiava presença e ela estava olhando fixamente na minha direção. O olhar dela era magnético, eu tomei coragem e fui falar com ela. E a conversa começou bem, só que eu percebi que eu estava ansioso. E ao invés de aceitar aquele estado interno, eu tentei mascarar aquilo, sendo mais descolado, porque no fundo eu não me sentia seguro sustentando uma versão minha que atrairia, sem esforço algum, alguém que eu estava tão atraído. Parecia bom demais para ser verdade. Então, depois de alguns minutos de conversa, eu comecei a me auto-sabotar. Por quê? Ser totalmente autêntico e mostrar a minha vulnerabilidade traria um risco real de ver algo leve e fluido que eu nunca vivi. Porque eu aprendi na infância que a atenção é condicional, ou seja, o meu valor era medido por o que eu fazia e não por quem eu era. Então, quanto mais eu fizesse, quanto mais eu falasse, né? Eu tinha aquela lógica de querer matar um leão por dia, a vida não podia ser simples e fluida como é a natureza, a lei do mínimo esforço. Então eu comecei a falar de um assunto que eu considerava meio cult, eu falei do meu trabalho, eu mostrei o meu perfil, e ela não deu muita bola. Porque ela percebeu que aquilo não era eu me expressando da forma autêntica e que eu coloquei uma máscara. Por muito tempo eu lembrei disso com frustração e tristeza. Eu não queria aceitar aquela situação, mas hoje eu vejo com gratidão. E é aqui onde tudo se conecta. Imagina que a vida é um espelho que reflete todos os traços que você ainda precisa transformar. Agora imagina que você estilhaçou esse espelho em 1000 pedaços e espalhou por toda parte. Todas as pessoas que te incomodam, todas as situações difíceis que você confronta, são simplesmente fragmentos daquele espelho. Cada um reflete algo seu. Então, quando você conserta uma parte específica do seu caráter, o fragmento do espelho reflete essa transformação. Tanto que a Cabala, a tradição judaica milenar, fala que assim como é dentro é fora. Quando você começa a se curar, o mundo também se cura ao redor. As pessoas começam a parecer diferentes. As situações mudam. Tudo na sua vida está por uma única razão lá. Oferecer a você a oportunidade de transformar o que você não consegue ver sozinho. Então, se você é ambicioso, mas inconsistente, isso acontece porque você provavelmente está tentando se livrar dos seus problemas. Mas eles não são obstáculos, eles são justamente a matéria-prima. E são as reações a eles que revelam o que ainda precisa ser integrado dentro de você. A raiva que você sente pela falta de algo na vida
A pessoa que gera algo ruim dentro de você, a crítica que te destrói, nada disso é acidente, é material. Por exemplo, ter orgulho da própria raiva é sabedoria pobre. Ignorar a raiva é mediano, mas perceber e aprender com ela é excelente. Odiar os seus inimigos é sabedoria pobre. Fingir que eles não existem, mediano, mas ser grato por eles e ver eles como seus professores é excelente. Precisar ser visto de uma certa forma pelos outros e se sentir mal quando isso não acontece é sabedoria pobre. Não se importar em nada com o que os outros pensam, mediano. Agora, você viver de acordo com os valores que você escolhe cultivar e se sentir bem consigo mesmo quando age alinhado a eles, é excelente, porque é justamente o que chamam na neurociência de growth mindset, mentalidade de crescimento, que faz você ser mais consistente. A psicóloga Kristin Neff, nas suas pesquisas sobre autocompaixão publicadas em 2003, mostrou que pessoas que conseguem olhar para suas próprias falhas sem julgamento destrutivo desenvolvem maior resiliência emocional e capacidade de mudança na vida. O perdão não é fraqueza, é inteligência neurológica. Quando você para de gastar energia odiando ou negando ou tentando se livrar dos seus problemas, você libera recursos cognitivos, raciocínio mesmo, para construir uma vida. Então, no fim das contas, toda a sabedoria se resume a isso. Ama o próximo como a ti mesmo. Todo o resto é comentário. Eu vi uma frase outro dia que me tocou. Se você se apaixona pela flor, mas não pela raiz, você vai se frustrar no outono. Muita gente ama o que brilha por fora, o resultado, o reconhecimento, a sensação de ter chegado. Mas as estações mudam e se você nunca se importou com as raízes, o processo, o esforço invisível, os dias em que ninguém vê, você abandona no primeiro inverno. Isso vale para projetos, para carreiras, para relacionamentos, para qualquer coisa que você diz querer construir. Quando o vínculo existe só para recompensa ou pela empolgação inicial, ele se rompe no instante que o processo fica mais lento. O psicólogo Robert Sternberg, conhecido pela teoria triangular do amor, identificou que vínculos baseados apenas em excitação são os mais instáveis. Isso não se aplica só a pessoas, se aplica a tudo que você tenta sustentar. O cérebro humano é altamente sensível à novidade, mas também é rápido em se adaptar. Então aquilo que hoje te empolga, amanhã vai se tornar neutro. E é exatamente aí que a inconsistência aparece. Você não desiste porque perdeu a capacidade. Você desiste porque perdeu a sensação. Mas quando você ama as raízes, algo muda. Você passa a entender que o tédio faz parte, que a fase invisível não é um obstáculo, que é o próprio caminho. E isso ativa outro tipo de comprometimento, não baseado em excitação dopaminérgica, imediata, prazer imediato, mas em identidade. Quem você está se tornando enquanto ninguém aplaude, que a gente falou de personalidade, identidade, sua pessoal realidade. Quem ama as raízes aceita os ciclos, permanece no inverno, entende que platô não é fracasso e lentidão não é fim, é consolidação. E a verdadeira construção nunca esteve apenas no resultado, porque tudo vai acabar um dia. Ela sempre esteve em tudo que foi necessário para que ele existisse. É o seu desenvolvimento para que aquele resultado acontecesse que realmente importa e fica no final das contas. E se as raízes sustentam a construção, existe algo ainda mais fundamental que sustenta as raízes. É a direção para onde você está crescendo. O que eu vou falar agora é, de longe, uma das coisas mais difíceis de aprender. Todo mundo quer a mesma coisa, paz. O problema é que quase ninguém sabe como escolher em direção a ela. Você precisa de um compasso interno confiável. E a pergunta que quase ninguém faz é para onde esse compasso deve apontar. Aqui eu vou ser o mais direto. O valor mais alto precisa ser o amor, mas não o amor romântico. O amor por algo mais amplo, o amor por tudo, inclusive e principalmente pelo que você rejeita em você e na vida. Não por moral piegas, mas por um motivo prático. O amor universal é a única coisa que mantém a sua mente estável quando os resultados mudam. Porque essa é a armadilha de querer muito sem ter raízes e direção. Você pode ser ambiciosa, agir com força e ainda assim oscilar. Isso não é falta de vontade, é falta de direção interna. Em 2018, a neurocientista Tali Sherrod, da University College London, mostrou que o cérebro humano responde mais forte a recompensas incertas. Aquela coisa que a gente falou, que é o picos e vales de dopamina, que é um padrão de dopamina mais fásico. Então, quando o seu norte é externo, aprovação, likes, resultados, você vive num estado constante de incerteza e ansiedade. Mas o psicólogo Viktor Frankl, que é sobrevivente do Holocausto, documentou em 1946 que prisioneiros que mantinham um senso de propósito e conexão a um bem maior
sobreviviam mais do que aqueles focados só em si mesmos. A direção deles não era eu preciso vencer isso, era eu estou aprendendo com isso. Mas como amar tudo? Aqui está o ponto que parece impossível até você ver. A pessoa que você considera a pior do mundo, talvez seria você mesmo se tivesse nascido com o cérebro dela, vivido a história dela e passado por o que ela passou. Isso não é filosofia, é causa e efeito. Quando você entende isso, o amor deixa de ser um esforço e vira um reconhecimento. E a ambição para de oscilar, porque você não está mais tentando preencher um buraco. Você está expressando algo que já existe no universo. Se você quer escolher sem travar, duas coisas precisam ficar claras. Não existe um eu separado e fixo para você proteger. E tudo depende de tudo. A paz não é conquistada. Ela é simplesmente reconhecida e desvendada. Vamos parar de fingir. Você não está travado, você está indeciso. E indecisão repetida não é cautela, é autossabotagem disfarçada de reflexão. Quer treinar de manhã? Então a decisão acontece na noite anterior. Roupa separada, tênis visível, celular longe da cama. Se isso não for preparado antes de dormir, você não decidiu, você deixou para o humor da manhã decidir por você. Quer comer melhor? Limpa a despensa, coloca a proteína na altura dos olhos, não compra o que você não quer no seu corpo. Parece simples demais para funcionar, mas aqui que está o que a ciência mostra. Em 2017, um estudo da University College London, liderado pelo neurocientista Nobuhiro Hagura, descobriu algo que muda tudo. O cérebro humano não decide primeiro e age depois. Ele calcula o esforço da ação antes mesmo de você perceber. E essa aqui é a mente inconsciente atuando. O seu cérebro é uma máquina de construir predições, inconscientemente. E se o esforço parece alto, ele literalmente distorce o que você vê para te fazer evitar a escolha difícil. O cérebro muda a sua percepção da realidade para te empurrar para o caminho mais fácil. Por isso que o ambiente vence a motivação. Quando o certo está fácil e errado está difícil, você não precisa nem decidir, você só executa. O erro é negociar com a sua versão mais fraca toda manhã e depois fingir surpresa com o resultado no final das contas. O sistema vence a emoção. Decide uma vez, prepara o ambiente e faz o mundo ao redor cooperar com a pessoa que você quer se tornar. Principalmente nos dias em que você não está com vontade. Agora, 5 verdades brutais sobre a mente humana, do tipo que as pessoas precisam ouvir se quiserem parar de desperdiçar a própria vida e serem inconsistentes quando são ambiciosas. Número 1, você acha que está pensando, mas na maior parte do tempo está apenas lembrando. Seus pensamentos são loops que o seu sistema nervoso reconhece como familiares. Você não está decidindo, você está repetindo ecos emocionais. Então, se você não interromper esse loop, o seu futuro vai ser apenas o seu passado disfarçado. Número 2. Toda desculpa é apenas um medo bem vestido. O ego te protege mais do constrangimento do que te conduz à grandeza. No momento em que algo parece incerto, a sua mente puxa o freio de emergência e chama isso de lógica. Enquanto você não estiver disposto a parecer ridículo, você nunca vai ser realmente livre. Número 3, você não tem uma personalidade fixa, você tem um padrão. O que você chama de você é apenas a versão mais ensaiada de quem você sempre foi. Identidade é um transe que você encena até fossilizar. A psicóloga Carol Dweck, em suas pesquisas sobre mentalidade de crescimento, Growth Mindset, publicadas em 2006, mostrou que pessoas que veem a identidade como fixa, elas evitam desafios e são inconsistentes. Enquanto aquelas pessoas que veem a identidade e personalidade como algo maleável, elas sempre buscam aprendizado e se adaptam. E elas acabam vencendo a longo prazo. A única forma de mudar não é tentar sentir diferente, é começar a agir diferente. Número 4. A sombra que você ignora se torna o Deus que você serve. Os traços que você nega em si mesmo não desaparecem. Eles te possuem em silêncio. Você vai perseguir eles no seu relacionamento ou projetar em inimigos. Aquilo que você recusa a assumir acaba te controlando. E número 5, você não é julgado depois dessa vida, você é revelado. Tudo que você pratica fica esculpido em você. Não em algum céu ou inferno, mas aqui mesmo, nos seus relacionamentos, nos seus arrependimentos e no reflexo que você vê. Essas verdades doem, mas saber delas não muda nada sozinho. A pergunta é, o que você faz com toda essa informação agora? A ciência mostra que você precisa agir como uma pessoa que quer se tornar antes do cérebro acreditar nisso. E existe uma razão clara para isso. O seu cérebro não espera sentimentos como confiança ou disciplina aparecerem primeiro. Ele começa a se reorganizar no momento em que você age
como se já tivesse essas qualidades. Isso acontece por causa da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar e fortalecer conexões a partir da experiência. Toda vez que você se comporta de uma forma nova, certos neurônios disparam juntos. E quando esse padrão se repete, eles passam a se conectar. Com o tempo, isso forma novas redes de identidade. Você não descobre quem é, você constrói. O neurocientista Álvaro Pascoal Leone demonstrou em 1995 que pessoas que apenas imaginaram tocar piano apresentaram mudanças no córtex motor do cérebro semelhantes à de quem praticou fisicamente o piano. O cérebro respondeu à simulação como se fosse ação. Então, se você quer ser mais confiante, não espera sentir confiança. Fique ereto, fale com clareza, sustente o olhar. Ao fazer isso, você ativa os mesmos circuitos de alguém confiante. Com repetição, o esforço vira naturalidade. O cérebro aprende por evidência comportamental, não por intenção sozinha. Ele acredita no que você pratica. E aqui que está a parte que quase ninguém gosta de admitir. Ninguém faz a menor ideia do que está fazendo. Não existe uma pessoa que nasce simplesmente confiante. Ela foi condicionada a isso. Somos todos atores improvisando papéis até que eles pareçam reais. A diferença é que alguns ensaiam conscientemente e outros deixam um roteiro do passado decidir. E aí, você passa a ser um museu do passado e não um mapa para o futuro. Não espera se sentir pronto. Viva como quem você quer se tornar. Pessoas ambiciosas, mas inconsistentes, geralmente não são indisciplinadas. Elas estão desreguladas internamente. O padrão é quase sempre o mesmo. Surge uma sensação difusa de estar perdendo algo, um vazio inquieto sem nome, e o cérebro entra no modo de busca. Instagram, rolagem infinita, comidas, compras, qualquer coisa que entregue um alívio rápido. Não por um desejo real, mas para aliviar a incerteza de não estar fazendo nada. É o cérebro tentando fechar um espaço interno que ele aprendeu a interpretar como perigo. O psiquiatra Judson Brewer, em suas pesquisas sobre hábitos e vícios publicadas em 2017, mostrou que comportamentos compulsivos são mantidos não pelo prazer que eles geram, mas pela promessa de alívio de desconforto. Carl Jung diria que aquilo que não é vivido conscientemente retorna como compulsão. A ambição nasce do self que pressente potência. A inconsistência surge porque partes não integradas, carência, medo do vazio, necessidade de controle, sequestram o comportamento nos momentos de silêncio que justamente iam te diferenciar. O indivíduo quer crescer, mas ele não sustenta o intervalo entre estímulos. Quer visão de longo prazo, mas foge do desconforto de estar consigo mesmo. No fim, não falta força de vontade, falta a presença para atravessar o vazio sem querer se anestesiar. E é aí que a ambição deixa de virar ação consistente e vira apenas uma tensão acumulada procurando descarga. Tá, mas de onde vem essa dificuldade de lidar com o vazio? Por que a gente foge disso? Essa dificuldade nasce quando, muito cedo na vida, o silêncio interno foi associado a uma desorganização emocional ao invés de segurança. O cérebro aprende que ficar sem estímulo não é descanso, é risco. Isso costuma vir de ambientes onde a criança precisou se adaptar rápido. Então, provavelmente você tinha uma atenção inconsistente na infância dos seus pais. Às vezes tinha atenção, às vezes não. Uma validação condicional, ou seja, você era visto por o que você fazia, você tinha atenção quando você fazia algo. E exigência de desempenho. Por exemplo, você tem atenção quando você vai bem na escola, apenas. O sistema nervoso cresce eficiente e ambicioso, mas incapaz de repousar sem se sentir ameaçado. O psicólogo Donald Winnicott, em seus estudos sobre desenvolvimento infantil nos anos 60, mostrou que a capacidade de ficar sozinho e tranquilo na vida adulta está muito associado a ter experimentado solidão segura na presença de um cuidador na infância. Sem isso, o vazio vira um território ameaçador. Jung diria que aí se forma uma cisão entre o ego adaptado e conteúdos não vividos, que descem para a sombra. Tudo que não pôde ser sentido com alguém presente vira algo que precisa ser evitado na vida adulta quando surge sozinho. Por isso, pessoas ambiciosas sofrem mais com o vazio. Elas foram treinadas a existir em função do movimento, não de presença. O vazio, que deveria ser matriz de criatividade e integração, é vivido como uma ameaça de identidade. E enquanto o vazio for algo a ser preenchido e não habitado tranquilamente, a inconsistência
não é falha de caráter, é uma defesa automática. A mudança começa quando você aprende a ficar no silêncio sem precisar preenchê-lo. Então vamos recapitular o que você acabou de aprender, porque informação sem integração vira só mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Primeiro, o problema nunca foi falta de ambição. Foi que o seu corpo aprendeu a confundir caos com segurança. Só porque o caos é familiar. Então você não sabota porque você é fraco ou fraco, você sabota porque o seu sistema nervoso está protegendo o que ele conhece. Segundo, você não muda pelo pensamento. Você muda pela prática repetida de novos estados até que eles se tornem familiares. O cérebro não acredita no que você quer, ele acredita no que você ensaia. Terceiro, o vazio que você evita é exatamente o portal. Toda vez que você preenche o silêncio com distração, você reforça a mensagem de que não é seguro estar consigo mesmo. A inconsistência não é o problema, é o sintoma de uma fuga que você nem percebe que está fazendo. E aqui entra algo além do óbvio sobre dopamina. Você provavelmente já sabe que o seu cérebro foi treinado para estímulos rápidos, né? O que quase ninguém fala e é o que isso faz com a sua tolerância ao intervalo, que é o espaço entre a ação e resultado, entre plantar e colher, entre começar a ver progresso e esse espaço, que deveria ser neutro, se tornou insuportável para as pessoas. Não porque você é impaciente, mas porque o seu cérebro perdeu a referência de que o intervalo é o trabalho. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que cunhou o conceito de flow, estado de flow, quando você está entregue no que está fazendo e vira um só com aquilo, ele descobriu algo que parece meio contraditório. Os momentos de maior satisfação humana não vêm do prazer passivo quando você recebe prazer, vem de um esforço em direção a algo difícil. O problema é que entrar nesse estado, você precisa sustentar a atenção sem recompensa imediata por tempo suficiente. E exatamente isso que foi corroído. Então a questão não é buscar mais motivação, é reconstruir a sua capacidade de habitar esse intervalo. Cada vez que você resiste ao impulso de fugir do estímulo fácil, você não está só evitando distração, você está expandindo o território interno de onde a sua mente consegue permanecer. E esse território é onde a consistência mora. É por isso que consistência não é sobre força de vontade, é sobre permitir que o intervalo exista sem interpretar como um sinal de que tem alguma coisa errada. As pessoas mais consistentes não sentem mais motivação do que você. Elas só aprenderam a não confundir a ausência de um pico de prazer com a ausência de progresso. E aqui que está o que eu quero que você faça então. Nos próximos 7 dias, escolha um único momento no dia em que você normalmente busca distração, geralmente é antes de dormir. E pode ser ao acordar também, pode ser depois do almoço. E ao invés de pegar o celular, só fica nesse estado. 2 minutos que seja, sem música, sem estímulo, sem fazer nada. Só observa o que aparece e você vai sentir desconforto. Talvez ansiedade, talvez tédio que parece insuportável. Isso é um intervalo pedindo para ser habitado. E toda vez que você fica, você ensina ao seu sistema nervoso algo novo, que o silêncio não é ameaça e que você não precisa de picos de dopamina e prazer para se sentir vivo. Lembra do espelho estilhaçado que eu mencionei antes? Cada vez que você sustenta o desconforto sem fugir, você recolhe um fragmento desse espelho. E aos poucos o reflexo começa a mudar. Não porque você se forçou a ser diferente, mas porque você parou de esconder quem você já é. A ambição que você sente não é o problema. Ela é o sinal de que existe algo em você que quer se expressar. Você não pode reprimir isso e nem querer anestesiar isso. A inconsistência é só o ruído de um sistema nervoso que ainda não aprendeu que é seguro crescer. E de um cérebro que ainda não reaprendeu a habitar o intervalo entre quem você é e quem você está se tornando. Agora, você sabe o que está acontecendo por baixo. A pergunta é, você vai continuar explicando por que você não consegue? Ou você vai começar a praticar quem você quer se tornar? Como diria Carl Jung, o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. A resposta não está no próximo vídeo, ela está no que você faz quando esse terminar. Se você assistiu até agora, eu quero te convidar a entrar na plataforma Aura. A gente tem lá o desafio de 26 protocolos, são 26 vídeos, um para cada dia. A gente tem o curso Energia Criativa, o Caminho para a Genialidade. A gente tem um curso só de relacionamentos, tanto para pessoas solteiras quanto em relacionamentos. A gente tem um curso chamado Código Neural. Cada curso desse tem um módulo com várias aulas. A gente tem hoje vários depoimentos, pode colocar aqui na tela os depoimentos que a gente tem da Aura.
A gente tem hoje mais de 10 mil alunos só dentro da plataforma, transformando suas vidas e das pessoas ao redor. Sinceramente, se você assiste meus vídeos no YouTube, o que você está esperando? Se você tem condição, a gente às vezes quer economizar, fazer umas economias burras, mas o preço da aula é menos do que uma pizza pequena por mês. Assim, pensar realmente se faz sentido você não investir em você, se não é uma autossabotagem o padrão que a gente falou no vídeo. E vou fazer uma pausa para reconhecer o nosso patrocinador Growth Suplementos. Eu uso o Whey, geralmente isolado ou hidrolisado da Growth, porque o Whey ele tem um valor biológico muito alto, ele tem BCAA e ele tem um valor anabólico de preservar a massa magra. A gente sabe que o músculo é muito importante, é o órgão da longevidade. E eu tomo a creatina também na Growth, tanto pelos benefícios de força, quanto pelos benefícios de cognição, raciocínio mesmo. E o cupom GRATA vai te dar desconto em qualquer compra no site da Growth. Mais foco, menos ansiedade.